Ataques de longo alcance com drones são a nova estratégia de Putin, e a Ucrânia acabou de deixar essa estratégia na poeira. Com um poderoso ataque de drone próprio, a Ucrânia acaba de paralisar o império de drones da Rússia. Com um ataque inimaginável, realizado a impressionantes 745 milhas de distância do seu próprio território. Em 26 de maio, tanto o Euromaidan Press quanto o Militani relataram que a Ucrânia conseguiu realizar um bem-sucedido ataque de drone a uma instalação de produção Shahid na região de Tatarstan, na Rússia. Especificamente, o ataque da Ucrânia visou uma instalação em Yelabuga, marcando mais um bem-sucedido ataque ucraniano contra a Zona Econômica Especial de Yelabuga da Rússia. Diz o Euromaidan. Isso é apenas o mais recente em uma campanha aérea concertada contra uma série de alvos militares russos, incluindo centros de comando, fábricas, instalações de armazenamento e refinarias de petróleo da Rússia. A Ucrânia construiu drones especiais para essas tarefas, muitos capazes de viajar bem mais de 600 milhas. No ataque a Tatarstan, um drone ucraniano percorreu uma distância de 1.201,4 quilômetros para atingir seu alvo. A Ucrânia envia uma mensagem clara a Putin. Nenhuma instalação russa está segura, não importa o quão profundamente esteja no país. Militani fornece mais informações sobre a recente conquista da Ucrânia. A agência de notícias russa Astra relatou várias explosões em Tatarstan, sendo a primeira às 22 horas e 40 segundo informações. Astra afirma que as explosões estavam relacionadas ao uso do sistema de defesa aérea da Rússia contra os drones ucranianos. No entanto, isso não é estritamente preciso. Como nós sabemos, imagens do ataque à planta mostram que as defesas aéreas russas falharam em impedir os drones ucranianos. Militani compartilha vídeo de civil filmado à distância segura da fábrica russa Shahid, revelando o que de fato ocorreu no local. Os 8 segundos de filmagem mostram o que parece ser uma corrente de fumaça indo diretamente para a instalação de produção de drones. Isso nos diz que pelo menos um dos drones da Ucrânia conseguiu chegar ao nível do solo, sugerindo que acertou diretamente seu alvo. Conforme a filmagem continua, o que parece ser um segundo drone pousando é visto à distância. A imagem está turva, mas explosões são audíveis ao fundo. Testemunhas no local confirmaram ter visto o ocorrido. A Rússia lançou um míssil superfície-ar do seu território, indicando um significativo combate aéreo entre Ucrânia e Rússia. Além disso, não há informações precisas sobre o sucesso do ataque aéreo ucraniano. Contudo, há outro indício de que pode ter atingido mais do que Putin admite. A Rússia ainda não se pronunciou sobre o ataque. Geralmente, quando a Ucrânia lança drones contra a Rússia, o Ministério da Defesa russo declara rapidamente que sua defesa aérea os derrubou com sucesso. Entretanto, a Ucrânia enviou muitos drones. O ministério tenta minimizar o sucesso ucraniano, alegando que os danos foram causados por destroços dos drones ucranianos destruídos, mesmo havendo danos. Em vez desses drones acertarem diretamente, desta vez, não temos nada. As autoridades de Tatarstan não divulgaram nenhum relatório oficial sobre o ocorrido na noite de 26 de maio, e esse silêncio é revelador. A Rússia nem mesmo quer relatar o ataque, provavelmente porque os drones ucranianos devastaram uma instalação crucial para os ataques aéreos de Putin. Além disso, segundo militantes, o ataque à planta de Tatarstan na Ucrânia também levou ao fechamento do aeroporto de Nizhnekamsk. Isso pode parecer uma notícia irrelevante à primeira vista. Claro, um aeroporto foi forçado a fechar quando drones ucranianos estavam chegando e as defesas aéreas da Rússia estavam disparando para o céu. Contudo, o fechamento forçado de aeroportos tornou-se uma estratégia crucial da Ucrânia com o avanço da guerra para o 4º ano. Segundo o Kyiv Independent, a Ucrânia adotou uma nova estratégia em maio de 2022 para prejudicar a Rússia. Ele apontou que a Ucrânia enviou centenas de drones kamikaze por toda a Rússia, muitos visando Moscou. Desde o início de 2025, entre 1º de janeiro e 20 de maio, esses drones obrigaram a Rússia a fechar temporariamente vários aeroportos, 217 vezes. Sabemos que esta é uma estratégia proposital. O número de fechamentos de aeroportos nos primeiros 5 meses de 2025 já ultrapassa o total combinado que a Ucrânia causou em 2023 e 2024.
Novaya Gazeta relata que nesses 2 anos, a Rússia foi forçada a suspender as operações aeroportuárias. 58 vezes em 2023 e 91 vezes em 2024. Se a Ucrânia mantiver a mesma taxa de fechamentos de aeroportos que alcançou até agora, em 2025. Isso obrigará a Rússia a fechar seus aeroportos mais de 520 vezes até o fim do ano. Não subestime a importância desses fechamentos. Eles causam estragos na Rússia. A Ucrânia fechou os aeroportos russos 35 vezes nos dias 6 e 7 de maio, causando atrasos ou cancelamentos em mais de 350 voos, afetando 60 mil viajantes. Através desses ataques, a estratégia ucraniana de longo prazo parece ser romper a conectividade entre as diversas regiões distantes da Rússia. De acordo com Serhiy Brashuk, porta-voz da Divisão Sul do Exército de Defesa ucraniano, em entrevista ao Kiev Independent. Moscou é o maior hub de aviação da Federação Russa. Os voos vão para todos os lugares, não apenas por toda a Rússia, mas em todo o mundo. Isso é sobre a possível desintegração das regiões russas e o enfraquecimento do controle interno. A Ucrânia encontrou uma maneira de trazer os horrores da guerra aos cidadãos russos sem colocar esses cidadãos em perigo direto. A Ucrânia não está atacando aeroportos diretamente, mas sim lançando ataques de drones em alvos militares, como a instalação de drones de Tatarstan, forçando o fechamento de aeroportos. É um combo de 2 golpes, e acabamos de ver a Ucrânia realizar novamente em 26 de maio. Uma importante fábrica de drones russos está destruída e um aeroporto foi fechado, gerando conflitos internos. Esta é uma vitória massiva para a Ucrânia. Também é uma vitória que a Ucrânia tem tentado alcançar há algum tempo. O ataque de 26 de maio não foi o primeiro contra essa instalação específica de produção de drones no país. Em 23 de abril, a Ucrânia já havia atacado a Zona Econômica Especial de Alabuga, local da instalação russa de produção de drones Shahid. Não parece que a Ucrânia foi tão bem sucedida com este primeiro ataque quanto foi com o segundo. A Rússia monitorou e aparentemente abateu os drones que se aproximavam da Ucrânia. Apesar disso, a Ucrânia alcançou seu objetivo secundário de forçar o fechamento de aeroportos, indicando que o ataque não foi um fracasso completo. O ataque de 23 de abril seguiu o primeiro ataque de drones da Ucrânia em Tatarstan, ocorrido em 2 de abril. O ataque foi muito mais bem sucedido, com fotos mostrando que a Ucrânia danificou um prédio com a inscrição GERON. Militani diz que este prédio provavelmente era um albergue construído para os trabalhadores da Zona Econômica Especial de Alabuga, tornando-o um alvo militar legítimo para você. Elimine os trabalhadores e você destrói a capacidade da Rússia de construir. Neste ponto, está claro que a instalação de produção Shahid da Rússia é um alvo claro para a Ucrânia. Em 2 meses, a Ucrânia enviou 3 ataques de drones de longo alcance para Tatarstan, levantando a questão: por quê? Tudo se resume aos drones Shahid que a Rússia está usando para atacar as cidades, infraestrutura e soldados da Ucrânia. A Ucrânia está visando uma das principais instalações russas que fabrica os drones iranianos Shahid. Essa instalação foi construída em 2023, pouco depois da Rússia conseguir permissão para construir os Shahids do Irã, após ter comprado os drones de seu aliado de longa data. Em dezembro de 2024, o Kiev Independent relatou que Putin ordenou o aumento da produção nesta instalação específica, o que pode ser observado pelos números. A publicação diz que a fábrica de Tatarstan produziu 2.738 drones Shahid 136 em 2023. Até o final de 2024, esse número mais que dobrou, com a fábrica produzindo 5.760 Shahids. Durante os primeiros 9 meses do ano, é seguro dizer que o número provavelmente estava mais próximo de 7.000 quando chegou 2025. Além dos Shahids, a Rússia pode usar drones Gebera, também produzidos nessa instalação, em seus ataques. Esses drones Geberas são interessantes. Feitos de madeira compensada e espuma plástica, imitam a aparência e a assinatura de radar dos drones russos Shahid, porém sem o mesmo poder de fogo. As forças de Putin utilizam esses drones como iscas para confundir as defesas aéreas da Ucrânia. O objetivo é fazer a Ucrânia derrubar as iscas enquanto os verdadeiros Shahids atingem seus alvos.
O Kyiv Independent relata que a Rússia planejava produzir pelo menos 10.000 drones Iska até o final de 2024, que custam 10 vezes menos do que seus Shahids para fabricar. O local de Alabuga também tem crescido para acompanhar a demanda crescente por drones Shahid. Imagens de satélite de setembro de 2023 revelaram que o local havia crescido 55%. Além de contar com recursos de segurança aprimorados, como um perímetro fortificado e gaiolas antidrone. Sabemos também que a instalação possui equipamentos de defesa aérea. Conforme imagens do ataque de 26 de maio, a principal razão do ataque à Ucrânia é simples. Eliminar a planta de Tatarstan causa grandes problemas para a produção de drones da Rússia. A segunda razão para o ataque é o tipo específico de drone que a planta produz. O Shahid 136 é um drone iraniano que a Rússia agora constrói sob o nome Geran. Os drones russos e ucranianos são praticamente os mesmos. Porém, a Rússia começou a modificar seus Gerans para melhorar alcance, capacidade de carga e resistência das carcaças externas. Mesmo sem aprimoramentos, o Shahid 136 é uma perspectiva perigosa. Classificado como munição de espera, o drone é versátil o suficiente para atacar ou realizar reconhecimento contra a Ucrânia. O principal uso do Shahid 136 é como um drone kamikaze. Com a Rússia equipando o veículo aéreo não tripulado com explosivos antes de enviá-lo para atacar um alvo. Os ataques são simples. Enxames de drones são enviados simultaneamente, e aqueles que conseguem passar pelas defesas aéreas da Ucrânia atingem seus alvos diretamente antes de explodir. O drone possui design de asa delta com lemes de estabilização nas pontas das asas. Ele mede pouco mais de 3,3 metros de comprimento, 8,61 centímetros de largura e pesa cerca de 201,1 quilogramas. Dessas 440 libras, até 110 libras são contabilizadas por uma ogiva de fragmentação de alto explosivo de composição desconhecida, diz o Army Recognition. É provável que a Rússia esteja equipando seus Shahids com trinitrotolueno, apesar de não haver confirmação. O Shahid não é o melhor drone operando na guerra da Ucrânia. Ele utiliza um sistema de posicionamento global de grau de consumo para navegação e pode ser equipado com equipamento de foto e vídeo, permitindo a um operador capturar imagens do campo de batalha em tempo real. O motor do veículo aéreo não tripulado gera 50 cavalos de potência, permitindo que ele atinja uma velocidade máxima de 115 milhas por hora. Com um alcance estimado de até 1.553 milhas, esse alcance é vital. É por isso que a Rússia está usando Shahid 136 em grandes quantidades para atacar cidades e infraestruturas ucranianas. Apesar dos drones se moverem lentamente, tornando-se alvos fáceis para a maioria dos sistemas de defesa aérea, o Shahid é um drone perigoso. Apesar de a $35 mil, o $35 mil e o $3.500, isso indica que a Rússia tem capacidade de produzir drones em larga escala para utilizar nos ataques aéreos contra a Ucrânia. O ataque de 26 de maio pode ter impossibilitado isso, o que nos leva ao impacto que o ataque à Ucrânia terá no futuro da guerra. O impacto mais significativo do ataque é que a Ucrânia limitou drasticamente os destacamentos Shahid da Rússia. Em março, o Instituto de Ciência e Segurança Internacional, relatou o quanto a Rússia depende dos Shahids para prejudicar a Ucrânia. Putin usa Shahids para atacar a Ucrânia quase todos os dias. Em fevereiro, a Rússia enviou uma média de 140 drones por dia, um aumento significativo em relação ao período entre agosto de 2024 e janeiro de 2025, quando a média era de 60 drones diariamente. Isso confirma o que foi dito na introdução sobre a crescente dependência da Rússia em drones para atacar a Ucrânia. Com as forças terrestres russas vacilando na conquista de território, Putin conta com seus drones Shahid para manter a pressão. O Instituto de Ciência e Segurança Internacional também fornece números para o total de drones que a Rússia enviou para a Ucrânia entre 1º de agosto de 2024 e 1º de março de 2025. No total, Putin enviou 15.011 drones do tipo Shahid. Os números parecem incluir drones Iska e falsos que a Rússia envia para confundir as defesas aéreas ucranianas.
por isso dizemos que são do tipo Shahid. Dos 15 milhões disparados, 11.454.000 atingiram os alvos, com a Ucrânia derrubando mais de 9.000. A maioria dos restantes se perdeu na área de operação, com apenas 156 retornando aos seus pontos de lançamento na Rússia ou em Belarus. O grande número de implantações de Shahid mostra o impacto do ataque ucraniano em 26 de maio. A fábrica de Tatarstan estava construindo até 7.000 Shahids e milhares de engodos que Putin usou nos ataques. Com a fábrica fora de operação, a Ucrânia pode ter reduzido em milhares a capacidade anual da Rússia de atacar com drones. O ataque de 26 de maio reduz significativamente a capacidade da Rússia de fabricar drones. Putin tem tentado aumentar isso durante grande parte da guerra na Ucrânia. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, afirma que a Rússia expandiu sua produção em Tatarstan, criando uma segunda fábrica em Izhevsk. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, essa instalação possivelmente já está em operação, porém, não se sabe se alcança a produção da unidade de Tatarstan. Putin está claramente tentando dobrar a produção de drones da Rússia. De acordo com o Business Insider, em março, Putin planeja construir até 100.000 novos drones anualmente em Belarus, o que pode mais que dobrar a quantidade atual. O aliado russo foi usado como ponto de partida para a invasão inicial de Putin e continua sendo usado para lançar drones contra a Ucrânia. A Reuters também informou em setembro de 2024 que Putin planeja 10 vezes a produção de drones da Rússia somente em 2025. A mensagem da Rússia era clara. Putin sabia que teria que depender mais da produção de drones para vencer a guerra que ele iniciou. As novas instalações deveriam expandir as capacidades da fábrica de Tatarstan. Com a expansão, veio um senso de urgência para a Ucrânia. Ela não podia ficar parada e permitir que a Rússia fabricasse mais Shahids, especialmente considerando a grande quantidade de drones que a Rússia tem enviado contra ela recentemente. Com o ataque a Tatarstan, a Ucrânia pode ter destruído de 1/3 a metade da capacidade russa de fabricar drones. Exatamente quando Putin tenta acelerar a produção. Agora, em vez de gastar dinheiro na construção de drones, a Rússia precisa investir no reparo de uma instalação na qual já investiu muito para criar. Voltando aos ataques de drones russos, os números compartilhados anteriormente mostram o quão devastadores eles têm sido para a Ucrânia. A Ucrânia provavelmente está contra-atacando agora, devido à intensificação dos ataques russos. Segundo o National Security News, os drones são responsáveis por 80% das mortes de ambos os lados no conflito da Ucrânia. Para Putin, drones produzidos em larga escala se tornaram mais importantes do que tanques, artilharia e até mísseis. Para os soldados ucranianos, a destruição da instalação de Tatarstan significa que estão um pouco mais seguros no campo de batalha. Eles também ganharam um novo benefício. A redução de drones russos permite que os drones ucranianos operem com mais liberdade em ataques de curto alcance no solo e de longo alcance contra o território russo. Não podemos ignorar que menos Shahids nos céus também significa que a Ucrânia gasta menos munição de defesa aérea derrubando os drones russos. Mais mísseis são entregues à Ucrânia para neutralizar os mísseis balísticos mais devastadores e drones bombardeiros da Rússia. Devemos considerar os civis ucranianos. Uma das coisas mais preocupantes sobre como Putin usa os drones Shahid russos é que ele mira em tudo que pode. A Ucrânia atinge alvos militares, como acabamos de ver em Tatarstan. Por outro lado, a Rússia atinge alvos militares e civis. Putin está satisfeito em enviar drones Shahid para cidades ucranianas, matando civis não envolvidos no conflito. Ele tem feito isso bastante nos últimos meses, com um período entre fevereiro e maio. A Rússia quebra seu recorde ao enviar 3 vezes mais drones em um único ataque. Em 22 de fevereiro, a Rússia lançou um recorde de 267 drones na Ucrânia, que quebrou o recorde anterior de 193, estabelecido em dezembro. Em 2024, a Ucrânia abateu 138 drones, com mais 119 sendo perdidos em voo.
Em 18 de maio, a Rússia bateu seu recorde ao lançar 273 drones em uma noite, no que o político chamou de Putin, ignorando as negociações de cessar-fogo. Novamente, a Ucrânia conseguiu eliminar a maioria dos drones. No entanto, pelo menos um conseguiu chegar a Kyiv, onde matou uma mulher. Apenas 355 drones depois, a Rússia quebrou seu recorde novamente, enviando 355 drones para a Ucrânia. 26 de maio foi o mais devastador dos ataques, resultando na morte de 6 pessoas, e outras 24 ficaram feridas em várias regiões da Ucrânia. Provavelmente não é coincidência que o ataque de Tatarstan na Ucrânia ocorreu no mesmo dia deste terrível ataque russo. Nos 3 casos, Putin não utilizava os Shahids para atacar alvos militares legítimos. Ele os enviou para cidades e centros civis, atingindo prédios residenciais e alvos similares. Os lares dos ucranianos comuns são o principal motivo pelo qual a Ucrânia está mirando nas fábricas de drones russas. Se não o fizer, Putin construirá mais Shahids e lançará mais ataques ao povo da Ucrânia, algo que o país não pode permitir. É provável que Tatarstan e os estoques de drones da Rússia continuem sendo alvos de ataques nos próximos meses, juntamente com a Ucrânia. Mas o que você acha do ataque da Ucrânia a Tatarstan? Está tomando o curso de ação correto ao mirar nas instalações de fabricação de drones da Rússia? Putin intensificará seus ataques contra as cidades da Ucrânia? Em resposta? Compartilhe sua opinião abaixo e inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre os recentes avanços da Ucrânia na luta contra a invasão russa. Confira como os drones de madeira alemães estão destruindo o exército russo, ou clique neste outro vídeo.